Nós vamos fazer os exercícios. Primeira coisa que ele pede a moda. A moda é essa fórmula aqui. E essa fórmula da moda, vamos ver essa fórmula da moda aí. Pega o seu caderno onde você anotou. Você disse que o L0 é o limite de classe, delta 1 é o FI da classe modal menos o FI da classe anterior, e o delta 2 é o FI da classe modal menos o FI da classe posterior, a modal, e H é a amplitude de classe, né? Eu não coloquei aqui, mas H é a amplitude de classe. Então, vamos fazer a coisa mais fácil que tem por enquanto. Definir quem é a amplitude de classe, que é o H. Ó, você olha por aqui, ó. Por aqui, onde tem isso daqui tudo. Qual que é a amplitude de classe? A amplitude de classe é muito fácil, é esse número menos esse. Ou então esse número menos esse. Ou então esse número menos esse menos esse menos esse, entendeu? Ou seja, porque os intervalos são iguais, ó. Qualquer número da direita menos o seu da esquerda que você fizer, dá amplitude de classe. Então, vamos pegar, por exemplo, o 500 menos o 450. Quanto que dá amplitude de classe? Dá 50. Tá vendo que tá indo de 50 a 50? Então significa que o 50 é amplitude de classe. Então, tá definido aqui, o 50 é a amplitude de classe, entendeu? O N é 82, porque tem 82 pessoas. A média aqui, que a gente já fez. Pronto, definimos a amplitude de classe. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a moda. Como que faz a moda? Olha, é diferente. Lembra que antes, na tabela discreta, você via aqui qual número que repetia mais, que é o 3. O 3 repete 4 vezes, então o 3 era a moda. Isso na tabela discreta. Agora, na tabela contínua, é totalmente diferente, porque, tipo assim, porque você tem a tabela desse jeito aqui agora, sabe? Então, você vai achar. Mas lembra que na moda você achava pela tabela do FI? O que tinha maior FI era o número da moda. Aqui também vai ser parecido nesse ponto, ó. Qual número aqui que tem o maior FI? Qual aqui que é o maior FI? Não é o 35? Então, ó, a gente pega a classe modal, é a terceira classe, primeira, segunda e terceira classe, porque é a classe do 35. Então, peraí, deixa eu pegar minha lapiseira aqui. Então, ó, porque essa classe tem o maior FI, essa aqui é a classe modal. Classe modal. Entendeu? Então, essa é a classe modal. Então, você tem que descobrir qual que é a classe modal. Você já descobriu porque o 35 é o maior número. Essa classe é a classe que tem maior FI. É assim que você define. Agora você vai jogar na fórmula. Você já achou que a classe da moda é a terceira classe. Agora, o que mais que a fórmula pede? A fórmula pede o L0. E quem é o L0? É o limite de classe. E quem é o limite de classe? O limite de classe são simplesmente esses números que estão à esquerda, ó. Esse é o limite de classe da primeira classe. Esse é o limite de classe da segunda classe. E esse aqui, 200, é o número de classe da terceira classe. Como a classe modal é essa classe aqui, a terceira classe, porque tem o maior número aqui, né, 35,
Então, qual que é o limite de classe dessa classe aqui, da classe modal? É 200. Limite de classe são esses números aqui. Então, o da classe modal é 200. Então, se coloca 200 aqui na fórmula, entendeu? É o L0. Agora, vamos achar o ΔI e o ΔI. O que é ΔI? Ó, ΔI é a frequência como é que é? Pega aquela fórmula, vê lá no seu caderno. O ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior. E o ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. Então você tem que achar a frequência da classe modal. Fi é a frequência e 35 é a frequência da classe modal. Ó, vamos bem devagar. Primeiro, você achou que a classe modal é essa terceira classe, porque tem o maior Fi, é o 35. Então, essa classe que possui o maior Fi é a classe modal. Depois você achou o limite de classe, que é 200, porque o limite de classe são esses números à esquerda. E agora, você sabe que a frequência modal da classe modal é 35. E a frequência anterior é 24. E a frequência posterior é 14. Então, vamos fazer aqui, ó. O ΔI é a frequência da classe modal menos a anterior. Opa, um erro gravinho aqui. E o ΔI é a frequência da classe modal menos a posterior. Então, a classe modal é a terceira classe. 35 é a frequência da classe modal. O ΔI é 35 menos 24. E o ΔI é 35 menos 14. Que deu isso aqui, ó. Aí você coloca na fórmula, tudo bonitinho. A amplitude de classe a gente já tinha achado antes, que era 50. Lembra? Porque aqui tá indo de 50 a 50. Aqui a amplitude de classe aqui, ó. Então, é isso aí. Então, está pronta a nossa moda. Você coloca tudo na fórmula bonitinho e dá isso mesmo. Agora, ele quer que você ache a mediana. A mediana é essa fórmula horrorosa aí. Lembra que a mediana é isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer na mediana é isso daqui, ó. Isso aqui é muito importante. Porque lembra que a gente achou a classe modal? Que é essa aqui? Agora nós temos que achar em qual dessas classes a mediana está. E como que eu vou saber? Eu vou saber pelo n sobre 2, porque n sobre 2 vai indicar a posição. Lê aqui, ó. N sobre 2 indica a posição da mediana na tabela. E você vai olhar esse n sobre 2 na FAQ, na tabela da FAQ. Presta atenção. Aqui na moda, você olhou o FI. Aqui na moda, você olhou a frequência pelo FI. Agora, na mediana, você vai olhar aqui na FAQ. Mas como que você vai fazer? Como que você vai descobrir em qual dessas classes a mediana está? Você vai simplesmente fazer n sobre 2. Porque tá na fórmula da mediana, ó. E tá escrito aqui que n sobre 2 indica a posição. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. N sobre 2, que é 82 sobre 2, descobriu que a mediana é o 41º elemento. Então, a mediana é o 41º elemento. Você vai olhar na FAQ. Olha aqui na FAQ comigo. Aqui tem 2 elementos só. Aqui tem 26 elementos só. Então, o 41º não está aqui, não está aqui, porque aqui só cabe 2, aqui só cabe 26. Então, o 41º elemento está aqui, porque aqui cabe 61. Então, o 41º está aqui.
De um jeito mais fácil de explicar, tipo assim, 41º não tá aqui, o 41º não tá aqui, o 41º tá aqui porque aqui passa de 41, tá? Quando passar de 41, quando passar, você vai ver que está aqui, entendeu? Presta atenção, pelo n sobre 2, você descobriu que a mediana é o 41º elemento. Ele não está aqui porque aqui só cabe 2 elementos. Não cabe 41, só cabe 2. Aqui não cabe 26, só cabe 20. Aqui não cabe 41, só 26. Aqui cabe 61. Então quer dizer que o 41º elemento está exatamente aqui. Então, essa também, além de ser a classe modal, é a classe da mediana. Então, essa também é a classe da mediana. Vamos fazer, então, o nosso exercício. Então, você olhou pela tabela da FAQ, qual que é a classe da mediana. Entendeu? E é uma coisa muito esquisita essa fórmula da mediana, porque esse n sobre 2 vai dar o resultado, você vai olhar ele pela FAQ, que é o que nós acabamos de fazer agora. Isso daqui, ó, é a frequência anterior da mediana, você também vai olhar na FAQ. Só que essa frequência da mediana você vai olhar no FI, tá? FAQ e FI, lugar que você vai olhar. Então, vamos fazer a mediana. A mediana é essa fórmula aqui. Qual o limite de classe da mediana? Você descobriu que a mediana está nessa classe aqui, ó. Então, o limite de classe é 200 também, igual da moda, lembra? Espera aí, rapidinho. Então, você descobriu que o limite de classe é 200, porque o limite de classe são os números à esquerda. Então, o limite de classe são os números à esquerda, que é 200, entendeu? Aí, como é que fala? Você vai fazer, ó. Você descobriu n sobre 2, que é isso aqui, né? Descobriu que é 200 o limite de classe. Entendeu? Ó, o limite de classe da mediana é 200, porque a mediana, você descobriu que ela está na terceira classe, então o limite de classe é 200. E qual que é o somatório da frequência anterior à da mediana? Porque vai precisar aqui na fórmula. Você descobriu que aqui é 200, aqui você já tinha visto que era o 41º elemento, agora você vai achar isso aqui, ó. Você vai olhar na FAQ. Lembra que eu falei para você olhar isso na FAQ? Então, agora você vai... Ó, essa aqui, a classe da mediana tá aqui, ó. O somatório da frequência anterior à da mediana é esse número aqui, que é o 26. Porque aqui tá a classe da mediana, aqui é a classe anterior. E você vai olhar agora esse número aqui e colocar aqui na fórmula, ó. Lembra que isso você olhava na FAQ. Então, você vai e coloca. Agora, o H a gente já descobriu lá no começo que era 50. E a frequência da mediana, você vai olhar no FI, lembra? Aqui você olhava na FAQ, aqui você olha no FI, isso aqui também você olha na FAQ. Agora, onde que é... O que é a frequência da mediana? Você vai olhar no FI. A mediana está na terceira classe, então a frequência da mediana é 35. Então, você coloca na fórmula e faz a resolução. E o resultado é esse, ok? Pronto. Agora, nós vamos fazer o decil e o quartil. Olha, você vai fazer a mesma coisa. Presta atenção de pegar a folha aqui. Olha só. Isso daqui, essa parte aqui, sempre indica posição.
igual na mediana era n sobre 2, que indicava posição. Essa parte aqui, essa pequena fração em cima desse traço, sempre vai indicar posição. Isso aqui indica posição. Isso aqui indica posição. E isso aqui indica posição. Mas agora, a gente quer o quê? Ai, perdi. A gente quer o quartil 3. Como que nós vamos fazer o quartil 3? O quartil 3 é essa fórmula aqui, ó. E o que vai indicar a posição? A posição é sempre essa fração em cima desse traço grande. Então, esse aqui indica a posição do quartil 3. Então, nós temos que fazer isso. Então, porque isso indica posição, isso daqui é sempre a primeira coisa que você tem que fazer. Então, quem é 3n sobre 4? É 3 vezes 82 sobre 4, que é esse elemento aqui, 61,5. Então, esse é o elemento, a posição que o quartil 3 ocupa na tabela. Agora você vai procurar. Você vai procurar na FAQ, tá? O lugar da posição, você sempre procura na FAQ. Ó. Essas fórmulas são tudo mais ou menos parecidas, ó. Isso aqui, a posição, você sempre procura na FAQ. Isso aqui também você vê na FAQ. Só isso aqui que você vê no FI, entendeu? A parte que tem a fanta é na FAQ. A parte da fraçãozinha também é na FAQ. Mas a parte da frequência aqui embaixo é sempre no FI que você vai procurar, entendeu? Isso no quartil, decil, percentil, mediana, em tudo. Entendeu, ó? Agora é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente achou aqui pelo 3n sobre 4 que o quartil 3 ocupa essa posição na tabela. E, então, vamos olhar na FAQ onde está o 61,5 elemento. Olhando na FAQ aqui, ó. Onde que passa de 61,5? Não é aqui? Porque aqui só cabe 61. Não cabe 61,5. Não cabe 61,5. Aqui cabe, porque aqui passa. Então, passa de 61,5. Então, essa classe aqui, dessa linha aqui, ó, do 75, essa é a classe do quartil 3. Então, o quartil 3 está na primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, agora vamos terminar de fazer o exercício. L0, limite de classe, quem é? 250, porque é o número à esquerda. Ele está nessa classe e o número dessa classe à esquerda é esse aqui, 250. 3n sobre 4, que está na fórmula agora. A gente já descobriu que é 61,5 para achar a posição, lembra? Agora, menos o somatório da fanta, que você olha, a fanta você sempre olha na FAQ, assim como a fração pequena. Então, você descobriu que o quartil 3 tá aqui, né? Nessa classe aqui. A frequência anterior, você olha na tabela da FAQ, aqui está a frequência acumulada, né? Aqui está a FAQ do quartil 3. A frequência anterior do quartil 3 é 61. Então, isso daqui é 61. Fante é de frequência anterior do quartil, né? 61. Então, se coloca 61 aqui na fórmula. Sobre V50, que a gente já achou, né? Sobre a frequência do quartil 3. Que é a frequência do quartil 3? Você olha lá no FI. Essa aqui é a classe do quartil 3. Você olha aqui no FI, é 14. Então, você faz e deu isso aqui. Entendeu? Simples assim. Agora, nós vamos para o último exercício. Eu só sei fazer
até o decil. A parte de variância eu não sei fazer, nem de desvio padrão. Eu tentei, não sei, não consegui. Então, essa parte do decil vai ser a última parte, tá? A fórmula do decil é essa aqui. Como sempre, a fração pequena indica a posição do elemento da tabela. Isso aqui você olha na FAQ, assim como isso aqui você olha na FAQ também para achar onde é que ele está. E isso aqui você olha no FI. Isso aqui é como se fosse o L0, sabe? Esse é o limite de classe também. E agora tem duas coisas novas na fórmula. Tem IN, sendo que N é o número de elementos e I é o decil que você quer. Entendeu? Ó, onde que tá na fórmula, ó. Olha só. I é o decil que você quer e N o número de elementos da amostra. Tá vendo? A mesma fórmula aqui, ó. Aqui a pequena fração indica a posição e você vê na FAQ. Aqui, o somatório da Fanta você vê na FAQ e aqui você vê em FI. I é o decil que você quer e N o número total de elementos. Então, vamos fazer, né? Ó, primeira coisa que você faz não é a fração pequena, então vamos fazer a fração pequena, que é IN sobre 10. I não é o decil que você quer? Qual é o decil que você quer? Você quer o decil 7. Então, se coloca 7 aqui no lugar do I. N não é 82, que ele deu lá no início do exercício? Então, se põe 82 aqui. Tudo isso sobre 10 e calcula. Você conseguiu achar que o decil 7 está no 57º quarto elemento. Então, deu isso aqui, né? Então, nós vamos olhar essa posição aonde? Na FAQ. Vamos olhar. Aqui está a FAQ, 57,4, tá vendo? Onde que passa de 57,4? Aqui só cabe 2, aqui só cabe 26, aqui cabe 57,4. O primeiro que couber é essa, a classe. Então, essa também é a classe do decil 7. Qual que é o limite de classe do decil 7? É 200. Tá vendo? Essa aqui é a classe do decil 7. O limite de classe é 200, certo? Agora, o IN sobre 10 a gente já descobriu, né? Agora, menos o somatório da frequência anterior. A classe do decil é essa daqui. O somatório da frequência anterior dele, você olha na FAQ, que é 26. Lembra? O somatório da Fante, você sempre olha na FAQ e a frequência anterior, entendeu? Tá vendo aqui? 26. Sobre a frequência do decil 7. Isso sim você olha no FI, entendeu? A classe do decil 7 é essa daqui. A frequência dele é 35, porque você olha no FI. Aí você... E a amplitude de classe é 50, lembra? Tá de 50 a 50. Esse menos esse dá 50, esse menos esse. Então, agora se coloca na fórmula e dá esse resultado. Entendeu? Então, é isso. Espero muito que você tenha entendido. Tomara que você passe. E tomara que eu tenha conseguido ajudar. Tchau!